Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência, na série que a oração tem poder. Hoje a gente vai falar de Ana. Ana, esposa de Elcana, que também era marido de Penina. Porém, Penina tinha filhos e Ana não tinha. Ana era estéril. O fato de Ana não conseguir gerar filhos dava uma angústia muito grande em Ana. Eucana era completamente apaixonado por Ana. E isso acabava criando uma rivalidade, porque Penina tinha gerado para ele filhos, então ele tinha a alegria de ser pai, mas Ana não tinha a alegria de ser mãe, ela não tinha a realização. E naquela época era uma vergonha muito grande uma mulher não conseguir gerar. Então Penina aproveitava das circunstâncias e infernizava a vida de Ana de uma forma que Ana se sentia extremamente angustiada. E aí a gente vai ler aqui em 1 Samuel. Eu gostaria que todo mundo lesse 1 Samuel 1 toda, mas eu vou fixar aqui no versículo 11, que diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas se der a sua filha um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ana estava tão angustiada que ela simplesmente, no momento de angústia, ela esquece um pouco aquele desejo dela somente de ser mãe, e ela faz uma conexão com o Senhor, e ela entende que tudo que a gente pede para o Senhor com propósito é melhor. A ponto do profeta Eli ver ela ali falando com o Senhor com tamanha vontade, com tamanha amargura, com tamanho desespero, ele acha que ela está até embriagada. E ela responde para ele: eu não estou embriagada, eu só estou aqui falando com o Senhor que eu estou sofrendo muito, porque eu quero um filho. O Senhor permite, porque o propósito dele casa com a vontade de Ana de ser mãe. Porque a nossa vida é assim, o que a gente pede em oração para o Senhor tem que ter propósito. Não pode ser só da nossa vontade. Então ele realiza o sonho de Ana e ela fica grávida e ela dá à luz a Samuel. O que acontece quando a nossa oração encontra o propósito do Senhor, ela move o coração de Deus. O coração de Deus, ele está pronto para nos escutar. Mas a gente não pode fazer sem propósito. O nosso pedido, ele tem que ter propósito. O pedido que a gente faça, a oração que a gente clame ao Senhor, tem que ter a ver com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Ana fica grávida, ela amamenta Samuel. Quando ela desmama Samuel, ela cumpre o voto dela. E o voto é uma coisa muito séria. Deus, ele não te pede para você fazer voto nenhum com ele. Mas se você faz um voto para o Senhor, ele não pode ser um voto de tolo. Então, se você hoje quiser fazer um voto com o Senhor, você que cumpra. Por quê? Porque você vai colher o melhor que a terra tem que dar. Porque quando você cumpre com o seu voto, depois a gente fica sabendo que depois que ela entrega Samuel para o reino e para o templo do Senhor, ela ainda tem mais filhos. Ela deixa de ser estéril, ela é abençoada com a maternidade. Primeiro com Samuel e depois com os outros filhos. E o que era o propósito do Senhor com o nascimento de Samuel? Primeiro propósito, o nascimento de Samuel alegra o coração de Ana e mostra para mim e para você que o Senhor está pronto para deixar o coração dele ser movido em nosso favor, porque ele quer a nossa felicidade, baseada no propósito que ele tem para as nossas vidas. O segundo propósito, ele se torna instrumento de Deus para liberar e restaurar o povo de Israel. O povo de Israel estava perdido, não escutava muito a palavra de Deus. E Samuel é usado para levar a palavra para o povo e para trazer o povo de volta à obediência ao Senhor. E a outra parte do propósito, ele é o quê? Ele é usado para tirar e se tornar monarquia agora, porque ele unge os primeiros reis de Israel, que era Saul e Davi. Então tinha um propósito muito grande do Senhor sobre a vinda de Samuel. Não era só simplesmente para o bel prazer de Ana ser mãe, mas a obediência dela trouxe bênção para o povo de Israel,
A obediência dela trouxe bênção para Samuel. A obediência dela trouxe bênção para nós até hoje. Então a gente precisa entender que o Senhor está pronto para atender as nossas orações. O Senhor tem poder para mudar qualquer situação, para se permitir trocar qualquer situação. Uma esterilidade ficou para trás, depois ela teve mais filhos. A gente precisa entender que o propósito do Senhor tem que andar junto com a nossa vontade. E se a gente fizer isso, pode ter certeza absoluta que a gente vai ter momentos muito felizes de comunhão com o Senhor e colher frutos dessa obediência e sabedoria ao Senhor. Eu desejo uma tarde maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Amanhã a gente vai voltar novamente, falando de novo sobre o poder da oração, com um novo personagem da Bíblia que se permite enxergar os propósitos do Senhor sobre a vida dele. Fiquem com Deus, um forte abraço.